Já pensou em viajar no tempo e testemunhar a explosão da vida no Cambriano há mais de 500 milhões de anos? Imagine mares repletos de criaturas bizarras, uma terra completamente diferente, sem plantas ou florestas, e um ar que poderia ser letal para nós. Mas será que sobreviveríamos a essa época tão remota? E o que ela nos ensina sobre a origem da vida? Prepare-se para uma jornada fascinante por um mundo alienígena no passado do nosso planeta. Fique até o final e descubra se você teria coragem de embarcar nessa aventura no tempo. O período cambriano começou há cerca de 538 milhões de anos e durou aproximadamente 53 milhões de anos. Ele deu lugar ao período Ordoviciano por volta de 485 milhões de anos atrás. A característica mais marcante desse período foi a chamada explosão cambriana, um fenômeno em que uma imensa diversidade de organismos multicelulares surgiu de forma relativamente rápida, deixando para trás um rico registro fóssil. No passado, acreditava-se que a vida começou no Cambriano, mas hoje sabemos que ela é muito mais antiga, remontando a cerca de 4 bilhões de anos, apenas 500 milhões de anos após a formação da Terra. Mesmo assim, foi no Cambriano que os organismos com exoesqueletos se tornaram comuns, marcando um avanço significativo na história da vida. A Terra no período Cambriano. O mundo cambriano era bem diferente do que conhecemos. No hemisfério sul, dominava o supercontinente Gondwana, enquanto outros blocos menores, como Laurência, Báltica e Sibéria, estavam ao norte. Não havia calotas polares, criando um ambiente quente e estável que favoreceu o rápido desenvolvimento da biodiversidade nos oceanos. As criaturas do Cambriano. Foi nesse período que surgiram organismos como as trilobitas, que lembram crustáceos, os dinocarídeos, semelhantes a camarões gigantes, e os arqueociatos, que se assemelhavam a esponjas. Predação também se tornaram práticas comuns, tornando os ecossistemas mais complexos e promovendo uma explosão de biodiversidade. O Cambriano parece um paraíso, temperaturas agradáveis, clima estável e ausência de predadores marinhos que pudessem nos ameaçar. Parece perfeito, não? Mas a realidade está longe disso. A atmosfera cambriana, apesar de conter oxigênio em níveis semelhantes aos de hoje, apresentava concentrações de dióxido de carbono muito mais altas, entre 7% e 9%. Isso tornaria o ar irrespirável para os humanos modernos, causando envenenamento por dióxido de carbono em poucas respirações. Além disso, a pressão atmosférica mais elevada poderia provocar intoxicação por nitrogênio, levando a sintomas como tontura, alucinações e, em casos graves, morte. E os mares, embora repletos de vida fascinante, seriam um risco ainda maior. As bactérias daquela época, completamente desconhecidas do nosso sistema imunológico, poderiam causar infecções perigosas. Além disso, qualquer doença trazida de volta ao presente poderia desencadear uma epidemia global. Imagine isso. Você ficou tão encantado com as descrições da vida fascinante do período cambriano que decide embarcar em uma máquina do tempo. Assim que chega ao continente de Gondwana, dá de cara com, bem, algo que não era exatamente o que esperava. A primeira impressão? Talvez você ache que houve um erro no destino e que acabou em outro planeta. Na verdade, o que foi dito sobre o florescimento da vida no Cambriano refere-se exclusivamente aos oceanos. A terra firme naquela época era completamente estéril. Foi apenas milhões de anos depois, no período Devoniano, que a vida começou a colonizar efetivamente o ambiente terrestre. O cenário desolador do Cambriano sem plantas ou invertebrados para criar solo fértil, o que você encontraria seria um deserto rochoso e árido. Nada de florestas exuberantes, criaturas gigantes ou paisagens verdes. A superfície da Terra no Cambriano se assemelhava mais à paisagem de Marte ou da Lua, com rochas nuas e, em alguns pontos, um pouco de areia. Em resumo, um deserto sem sinais de vida, como o deserto do Atacama, mas em escala global. O verdadeiro perigo, a atmosfera. A paisagem desoladora é apenas a ponta do iceberg.
O maior desafio seria sobreviver ao ar do Cambriano. Embora a concentração de oxigênio na atmosfera fosse semelhante à atual, cerca de 21%, o dióxido de carbono estava em níveis altíssimos, variando entre 7% e 9%, muito mais do que a fração mínima que temos hoje. Para entender o problema, vamos falar sobre como respiramos. O ar atual é composto principalmente de nitrogênio e oxigênio. Quando você inspira, o oxigênio passa para o sangue através dos alvéolos nos pulmões, enquanto o nitrogênio permanece inerte. Mas, no Cambriano, a alta pressão atmosférica e o excesso de dióxido de carbono mudariam completamente essa dinâmica. Com a pressão elevada, o nitrogênio poderia penetrar na corrente sanguínea, causando intoxicação por nitrogênio, que provoca sintomas como tontura, alucinações, confusão e até comportamento irracional. E isso não é tudo. A alta concentração de dióxido de carbono também causaria hipercárbia, ou envenenamento por CO2, levando a náuseas, sonolência, perda de visão, desmaios e, eventualmente, a morte. Sobreviver no Cambriano? Só com traje espacial. Sem equipamentos adequados, seria impossível viver no Cambriano. Você precisaria de um traje especial com suprimento de ar moderno para suportar a atmosfera venenosa. Mas mesmo com esse traje, outro obstáculo surgiria: o calor. As temperaturas médias no Cambriano eram elevadas, tornando o uso de um traje extremamente desconfortável, especialmente em áreas continentais. Por isso, o lugar mais interessante e hospitaleiro seria a costa. Ali, nas regiões onde as marés sobem e descem, você poderia observar os primeiros invertebrados e algas tentando se adaptar à vida fora da água. Essas formas de vida ainda dependiam muito do ambiente marinho, mas estavam estabelecendo as bases para a colonização terrestre, que viria muito tempo depois. Bactérias pré-históricas, o perigo oculto. As bactérias do Cambriano eram mais primitivas, mas isso não as torna inofensivas. O sistema imunológico humano moderno nunca teve contato com patógenos tão antigos. Isso significa que seu corpo não teria ideia de como combatê-los, tornando-o extremamente vulnerável a infecções potencialmente graves. E tem mais: caso você ficasse doente e voltasse para o mundo moderno, poderia trazer consigo micro-organismos desconhecidos e liberar doenças contagiosas no presente. Para evitar um desastre desse tipo, qualquer exploração no mar Cambriano teria de ser feita com um veículo submersível completamente isolado. Além disso, seria essencial desinfetar o equipamento antes de retornar ao presente para impedir a contaminação cruzada. Se a ideia de adotar uma trilobita parece tentadora, saiba que isso também seria inviável. Organismos do Cambriano não sobreviveriam às condições atuais da Terra. Para trazê-los, seria necessário mantê-los em compartimentos especiais que simulassem o ambiente de sua época, com níveis elevados de dióxido de carbono e pressão atmosférica adequada. Portanto, acariciar uma trilobita como um animal de estimação está fora de questão. Infelizmente, o salto entre épocas tão diferentes exige medidas extremas de proteção para ambas as partes, nós e os seres do Cambriano. Conclusão: pense duas vezes antes de viajar no tempo. E aí, viajantes do tempo, gostaram dessa jornada ao Cambriano? Fascinante imaginar um mundo tão diferente do nosso, né? Mas acho que ficou claro que visitar o passado não seria exatamente um passeio tranquilo. Enquanto não inventam uma máquina do tempo com traje embutido, vamos continuar explorando as curiosidades do nosso universo por aqui. Se você curtiu essa aventura, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo incrível que vem por aí. Afinal, o tempo não para e as descobertas também não. Até a próxima!